Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje aqui, a esse nosso encontro. Que bom que você está aqui comigo para encarar mais um conteúdo importantíssimo na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação rumo à sua aprovação no concurso público, que é aquilo que a gente mais quer, tá bom? Já vem chegando porque, como sempre, a gente está aqui para tratar de conteúdo importante. Você sabe, né? Conteúdo importante é aquele que pode cair na prova, né? Então, se pode cair na prova, é claro que é importante. Eu conto com a sua companhia comigo aqui até o fim desse encontro, beleza? Posso contar com você mesmo? Vamos que vamos, pessoal. Como eu gosto de falar também, você já sabe, você me conhece, já sabe qual é o nosso ritual aqui de começo das aulas. Eu já te falo para desligar o telefone, pelo menos colocar no silencioso, deixar em outro cômodo, se possível, para que você possa, então, se concentrar aqui e extrair ao máximo desse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho aqui, pensando em você, pensando na sua aprovação, tá bom? Então já vem chegando, porque como eu falei, a gente está cheio de conteúdo importante. E vamos que vamos agora, sem mais enrolação, começar a tratar do nosso conteúdo aqui na aula de hoje, beleza? Pessoal, nós vamos agora começar uma série de alguns encontros sobre o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, tá bom? Essa é uma legislação interessantíssima para a gente estudar. É uma legislação que tem a ver com o cotidiano de todos nós, que é cobrada em prova, mas felizmente, a meu ver, não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá bom? Então se você se dedicar, se Deus quiser, vai dar tudo certo, beleza? Vamos que vamos, pessoal. Primeira coisa, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 32, diz o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Nós já comentamos isso aí quando falávamos lá sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a Constituição diz que algo será estabelecido na forma da lei, ela está querendo dizer o seguinte: legisladores, poder legislativo, parlamento, você tem a obrigação de produzir uma lei para tratar desse assunto. Agora, o conteúdo, isso aí vai ser o parlamento que vai elaborar. Mas o que a Constituição está falando? O parlamento tem que editar uma lei para tratar justamente sobre o quê? Sobre a proteção ao consumidor, pessoal. Isso aí é muito importante porque a gente encontra desde logo, ou seja, a gente encontra justamente desde a Constituição, desde a leitura da Constituição, a gente já encontra aí a obrigação para que o Legislativo produza, edite essa legislação, tá? Tanto é que, cerca de 2 anos depois da Constituição, veio aí o Código de Defesa do Consumidor, tá? O CDC. E olha o que diz aqui o artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32 e 170, inciso 5º da Constituição Federal, e artigo 48 do ADCT, né, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ok? Olha que legal.
O próprio artigo 1º aqui do CDC já disse que essa é uma legislação que foi produzida para atender a esse comando, a essa ordem constitucional. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, meu povo. Não tem como a gente começar a avançar aqui sobre o Código de Defesa do Consumidor sem primeiro falar em relação a quem que se enquadra o Código de Defesa do Consumidor. E aí talvez você pense, professor, isso é fácil, quando tem uma relação de consumo. Agora, o que é uma relação de consumo? Eu acho que difícil precisar, não é? Mas poucos institutos, poucos aspectos do direito são tão prostituídos quanto essa questão da relação de consumo. O que eu estou querendo dizer? Todo mundo, praticamente todo mundo, né, quando compra alguma coisa, acha que é legalmente um consumidor. Acha que tem direitos aqui com base no Código de Defesa do Consumidor. Sabe por quê, gente? Boa parte dos casos aí que você acha que se enquadra aqui na relação de consumidor, não se enquadra, tá? Qual que é a ideia? Para que eu tenha uma relação de consumo e, portanto, seja regido, seja tutelado pelo que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é preciso que eu tenha uma relação ali comercial entre um consumidor e um fornecedor. Se eu tiver ali uma relação comercial entre um consumidor e um fornecedor, será, para fins da lei, uma relação de consumo e, portanto, submetida às disposições aqui do Código de Defesa do Consumidor. Ok, agora o que é consumidor e o que é fornecedor? Presta atenção porque talvez você vai se surpreender. Olha o que diz aqui o artigo 2º. Consumidor é toda pessoa, seja física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o parágrafo único ainda diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Como assim, professor? O que tem de tão surpreendente aqui? Gente, primeiro, consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, ou pessoa natural, né, que também a gente chama de pessoa física. Perfeitamente. Agora, qual que é a ideia? Tem que adquirir o produto como destinatário final. Pensa bem, quando você compra uma televisão na loja, para você usar na sua casa, você é consumidor, aqui para fins da lei? É. Por quê? Você comprou a televisão como destinatário final. Se você compra um celular para você utilizar na sua vida pessoal, você foi destinatário final. Ah, ok, professor. Você compra um carro para você utilizar, você foi destinatário final. Agora, você está indo numa empresa, né? Você compra aí um pozinho de café para poder fazer café para os funcionários. Apesar de algumas divergências, né, a regra aqui se entende que você comprou isso como destinatário final, não é mesmo? Agora, olha o seguinte exemplo. Você aí tem, por exemplo, né, uma frota de táxi. Você compra um carro. O mesmo carro que você comprou para você pessoalmente usar, você compra para sua frota de táxi. Você comprou aquele carro como destinatário final? Não. Você comprou aquele carro para que ele seja utilizado numa outra relação comercial. Se você, por exemplo, né, adquire a sua empresa, por exemplo, né, você trabalha com manutenção de computadores, você adquire, por exemplo, um computador para colocar na empresa, para ser utilizado na sua empresa, para você prestar o seu serviço, você foi destinatário final? Não foi. Ah, imagine, por exemplo, que você compra, por exemplo, né, o mesmo pozinho de café, só que ao invés de servir para os funcionários, aquele pozinho de café vai ser revendido ali no seu comércio. Você comprou ali, né, por R$5 e vai vender por 7, sei lá. Nem se eu não tomo café, estou por fora dos preços. Pensa bem. Você comprou como destinatário final? Não. Então qual que é a lógica? Se você compra para o seu uso pessoal, seja uma pessoa física ou jurídica, se compra para uso próprio, você é o destinatário final. Portanto, você é um consumidor para fins da lei. Agora, se você compra para ser empregado, de um modo geral, numa outra atividade econômica, você não é destinatário final, você não é consumidor. Eu me lembro que eu fui procurado em meu escritório, também sou advogado, como vocês sabem, por um indivíduo que ele comprou uma máquina para ser operada na empresa dele. E aí ele falou que absurdo, não deu a garantia, cadê o Código de Defesa do Consumidor? Aí eu virei para ele e falei, meu amigo, você não é consumidor, porque essa máquina está sendo empregada na sua atividade profissional. A sua empresa comprou para ser empregada na sua atividade profissional. Logo, você não é consumidor para fins da lei. Agora pensa o seguinte, você compra um celular aí, um iPhone, um Samsung, qualquer um que seja. Você compra, mas você não compra para usar. Você compra ou para revender ou para trabalhar, ainda que seja uma pessoa física. Você comprou ali para usar diretamente no seu trabalho ou comprou para revender, você é consumidor? Nananina não. Então pensa bem, se você foi numa loja que estava barato, comprou um celular por 5 mil para vender por 6 amanhã,
Você foi consumidor? Não. Consumidor é aquele que adquire o produto ou serviço como destinatário final, ou seja, você não está fazendo com que aquele produto, né, seja de revenda ou de transformação. Pegou a dica? Pois é. Agora, o que é fornecedor? O conceito de fornecedor já é mais simples, né? É aquele que a gente tem em mente mesmo. Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Perceba que o conceito é bem amplo. Bem como os entes despersonalizados, que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produto ou de serviço. Resumindo, toda e qualquer pessoa que participa da cadeia de fornecimento de algum produto, seja criando, montando, distribuindo, produzindo, por aí, vendendo, por aí vai, ou do serviço também, né? Desde a sua produção inicial até chegar no consumidor, todo mundo vai ser fornecedor. Isso inclui fabricante, comerciante, prestador de serviço, importador, exportador, empresas públicas ou privadas, etc, etc. Então, normalmente, a grande confusão nossa está aqui em quem é o consumidor. Fornecedor é bem tranquilo, né? Fornecedor aqui, conceito bem amplo. Todo mundo que participa aí da cadeia de produção daquele produto ou serviço até chegar no consumidor, todo mundo que intervém ali vai ser fornecedor para fins do CDC. Agora, consumidor é exclusivamente quem adquire como destinatário final. Você não tem nenhum interesse comercial ou econômico com aquilo não, tá? Você adquire para si, para seu uso pessoal. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. E como eu falei, para que haja então uma relação de consumo, portanto, para que a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é preciso que eu tenha essa relação comercial entre um fornecedor e um consumidor, tá bom? O que é produto para fins do CDC? Qualquer bem, seja móvel ou imóvel, material ou imaterial, tá bom? O que é serviço, gente? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, é claro, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo aquelas decorrentes da relação de caráter trabalhista, tá? Então, tirando ali os serviços lá que são regidos pelo direito do trabalho, os demais podem ser enquadrados aqui na relação de consumo, portanto, sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, beleza? Tranquilo? Quebrou aí um paradigma na sua mente, que achava que todo mundo que comprasse um bem era consumidor? Pois é, você pensou aí, né, que você comprou aquele telefone para revender, você acabou de descobrir que você não é consumidor, né? Que você não tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Agora calma, né, gente? Você não tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, mas você tem a legislação aí te amparando, né? Não é porque não há relação de consumo que quem compra um bem está desassistido, né, de proteção legal. Está. Só não é aqui pelo Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Gente, como vocês podem perceber, essa legislação, que é o CDC, ela foi produzida para atender uma ordem constitucional para tratar justamente da relação de consumo. É por isso que o poder público, gente, ele vai ter o que a gente chama de Política Nacional das Relações de Consumo. Olha aqui, essa Política Nacional das Relações de Consumo, ela tem por objetivo, né, o atendimento às necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. E aí você vai ver lá no artigo 4º que tem vários princípios, tá? Botei reticências aqui para você saber que na sua leitura você vai ter que ler todos. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, e dentre outros lá. Porque qual que é a ideia de se produzir uma legislação? Por que a Constituição determinou isso? Porque nós temos, gente, claramente um desnível entre o fornecedor e o consumidor, de modo que o consumidor precisa, de fato, de uma legislação protegendo. A gente vai ver também, quando falar um pouquinho sobre os direitos básicos do consumidor, que, aliás, nós vamos, inclusive, começar a tratar agora, que um desses direitos básicos, já vou até passar para ele, para a gente não cortar o raciocínio, que aqui é o do inciso 8º, é o seguinte: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, né, ou quando ele for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Como assim? O que está falando? A gente vai ver que esse artigo 6º ele estabelece aí uma série de garantias de direitos básicos do consumidor, não é mesmo? E um desses direitos é a inversão do ônus da prova. Como assim? Imagina a seguinte coisa. Você alega que a televisão que você comprou está com um problema, está com um vício lá, está estragada. Ela está com um problema, esquenta muito, não desliga, o que quer que seja.
A empresa que fabricou ali, a fabricante da televisão, fala, não, tá tudo certo. Você fala que sim. O juiz, como evidentemente ele não conhece fatos, alguém vai ter que provar para ele, não é mesmo? Agora, quem tem maiores condições de dizer se aquele funcionamento técnico é adequado ou não? É você, consumidor, igual no meu caso, eu sou advogado, sou professor, me pergunta de direito. Não pede para poder eu abrir um eletrônico não, porque você é um analfabeto de pai e mãe. Quem que tem a maior facilidade de analisar e, portanto, provar se está tudo certo ou errado? Eu ou a fabricante da televisão? Claro que é a fabricante. Então qual que é a ideia? Quando nós temos essa situação que a gente chama de hipossuficiência técnica, ou seja, eu não tenho a técnica, eu não tenho o conhecimento do produto ou do serviço como o fornecedor tem. Então, o que a gente faz? A gente pede, o juiz tem que deferir, né, a inversão do ônus da prova, quando for aí atendidos os requisitos legais, dizendo o seguinte, excelência, eu estou alegando aqui, por exemplo, né, que teve um problema nessa televisão. Aí o juiz vai dizer o seguinte, ei, fornecedor, você discorda? Se você discordar, quem tem a responsabilidade, o ônus de provar que não tem ali de fato esse problema é você. Porque a regra geral é a seguinte, quem fala tem que provar. Essa é a regra geral. Então se eu alego se eu alego qualquer coisa, né, num processo, a regra geral é que eu provo. Quem fala algo, quem alega algo, que prova o que fala. Aqui a gente pode pedir a inversão disso. Aqui o consumidor ele pode alegar e quem tem a responsabilidade de produzir a prova sobre isso é a parte contrária. Essa é a ideia aqui da inversão do ônus da prova, fundamentado aí principalmente nessa hipossuficiência técnica. Resumindo, se o fornecedor conhece muito mais o produto ou serviço, quem tem o ônus de provar se está tudo certo ou não é o próprio fornecedor e não o consumidor, tá bom? Por isso a gente encontra aqui ao longo do artigo 6º, gente, uma série de direitos, como por exemplo aqui no inciso 3º, informação adequada. Quem tem a responsabilidade de dar todas as informações sobre o produto ou serviço é de fato quem? O fornecedor, tá bom? Então que leia aí também esses direitos, tá certo? E gente, olha aqui, os produtos e serviços que vão ser colocados no mercado, vou até aumentar para que vejam bem, não poderão acarretar risco à saúde ou à segurança do consumidor, né? A não ser aqueles riscos normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, obrigando os fornecedores em qualquer hipótese a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, resumindo, além de proteger a saúde e a segurança do consumidor, mais uma vez, de quem é a responsabilidade de dar todas as informações necessárias para a utilização do produto ou serviço? É o fornecedor, tá bom? Bora praticar, meu povo. Questão número 1. De acordo com o CDC, consumidor é definido como? Letra A. Apenas a pessoa física que adquire produto ou serviço para uso pessoal. Letra B. Apenas a pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para revenda. Letra C. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. D. Apenas a coletividade de pessoas que intervêm nas relações de consumo. Ou é apenas a pessoa física que utiliza serviços bancários ou financeiros? Meu povo, nessa 1, a resposta está na letra C de casa, né, gente? Consumidor é toda pessoa, seja física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? 2. Vamos julgar aí esse item de acordo com o código, né, ou melhor, com o direito do consumidor. O artigo 8º do CDC permite que produtos e serviços sejam colocados no mercado de consumo sem informações sobre riscos, desde que sejam considerados de uso comum. E, meu povo, essa proposição aqui da 2, ela tá erradíssima, né? Tá errada. Claro que tá errada. Você não pode colocar no mercado de consumo, né, produtos sem informações sobre riscos, tá? Ainda que sejam aqueles riscos naturais, comuns, tem que ter o risco, né? Ou melhor, tem que ter informação sobre o risco, né? Seja se é inflamável, se é tóxico, né? Se tem risco de, sei lá, de um choque, enfim, riscos de alergias, todos os riscos devem ser informados, tá? Questão 3. Segundo o artigo 3º do CDC, fornecedor é, letra A, apenas a pessoa jurídica que comercializa produtos. B, apenas a pessoa física que presta serviços remunerados. C, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividades de produção, comercialização ou prestação de serviço. D, apenas os entes despersonalizados que atuam no mercado de consumo. Ou é apenas empresas estrangeiras que importam produtos para o Brasil? E aí, meu povo, nessa 3 e a letra? Letra?
Letra C, né, meu povo? Mais uma vez. Ok? Toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividades de produção, comercialização ou prestação de serviços, tá? É a resposta mais completa aqui. 4. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, julgue o item a seguir acerca do direito do consumidor. Vamos lá. O artigo 3º do CDC considera serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações trabalhistas. E aí, meu povo? Está certo ou está errado? O que vocês acham? Nessa 4 aqui, essa proposição está E? Tá certa, né, meu povo? Exata, não é? É isso aí, ok? Então essa proposição aqui da 4 está absolutamente correta, beleza? Vamos que vamos, questão número 5, hein? A Política Nacional das Relações de Consumo, conforme artigo 4º do CDC, tem como objetivo, vamos ver aqui, meu povo, letra A, apenas a proteção dos interesses econômicos dos fornecedores. B, apenas a melhoria da qualidade de vida dos consumidores. C, o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança e a harmonia das relações de consumo, dentre outros. D, apenas a transparência nas relações de consumo. Ou é apenas a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo. E aí, meu povo, a mais completa aqui é a letra C, né? O atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde, segurança e harmonia das relações de consumo, dentre outros, tá bom? Vamos que vamos aqui. Questão número 6, meu povo, vamos lá. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, julgue o item a seguir acerca do direito do consumidor. O artigo 6º do CDC garante ao consumidor o direito à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas devido a fatos supervenientes. Meu povo, questão com uma redaçãozinha um pouco mais complexa, mas foi extraída diretamente do artigo 6º. Essa proposição aqui está correta. Qual que é a ideia? Garante como um dos direitos básicos do consumidor lá a modificação da cláusula de um contrato. Mesmo que, por exemplo, celebrando o contrato, ter você uma instituição financeira, talvez seja um dos contratos com mais abusividade que nós encontramos aí, né, no mercado. Imagina, se essa uma cláusula estabeleceu uma obrigação desproporcional, ou seja, prejudicando muito uma parte e beneficiando muito a outra, ou ainda, no curso do contrato, ele se torne excessivamente pesado para alguma das partes, aí esse contrato pode ser revisto, tá bom? Com base aqui no CDC. Bora para 7. Vamos lá, meu povo. Entre os direitos básicos do consumidor, previsto no artigo 6º do CDC, inclui-se, letra A proteção contra a publicidade enganosa, mas não contra a publicidade abusiva. B, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, incluindo composição, qualidade e riscos. Letra C, a modificação de cláusulas contratuais apenas em caso de erro do consumidor. Letra D, a proteção apenas contra danos patrimoniais, mas não contra danos morais. Ou é a inversão do ônus da prova em qualquer processo judicial, independentemente de critério do juiz. Meu povo, nessa 7 aqui a correta é a letra B, tá? Um dos direitos básicos, gente, é a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, incluindo composição, qualidade e riscos, tá bom? Ok? Vamos que vamos, questão número 8. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, julgue o item a seguir acerca do direito do consumidor. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, estabelece que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Essa proposição aqui está correta, meu povo. Foi o que a gente disse, não é? O Código de Defesa do Consumidor não foi simplesmente editado porque um parlamentar, um grupo de parlamentares, espontaneamente perceberam que seria necessário tratar desse assunto. A Constituição já mandou, tá? Diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ou seja, Estado, você tem a responsabilidade de produzir uma lei. E quem produz lei no Brasil? O Poder Legislativo, tá?
de produzir uma legislação para tratar sobre a proteção do consumidor na sua relação de consumo perante o fornecedor, tá bom? E aí nasceu 2 anos depois o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, beleza? Bora aqui, questão número 9, vamos lá. De acordo com o artigo 8º do CDC, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo, letra A, não podem acarretar nenhum risco à saúde ou à segurança dos consumidores. Letra B, podem acarretar riscos normais e previsíveis desde que sejam fornecidas informações adequadas sobre eles. Letra C, podem acarretar qualquer tipo de risco desde que o consumidor assuma responsabilidade. Letra D, não precisam de informações sobre riscos desde que sejam produtos de uso comum. Ou letra E, podem ser vendidos sem restrições, mesmo que apresentem riscos graves à saúde. Meu povo, nessa 9 aqui tá fácil, hein? A letra é de bola, né, gente? Eu posso, né, colocar no mercado de consumo, né, produtos e serviços que podem acarretar riscos normais e previsíveis, tá? E desde que sejam fornecidas informações adequadas sobre esses riscos, que devem ser normais e previsíveis, tá bom? Beleza? Agora vamos aqui para a nossa última questão de hoje, espero que você esteja comigo ainda, para a gente fechar com chave de ouro essa aula, tá? Questão número 10, me acompanha aí. De acordo com o direito do consumidor, né, como um todo, julgue o item a seguir e assinale se certo ou errado. O artigo 2º do CDC define que consumidor é apenas a pessoa física que adquire produto ou serviço como destinatário final. Meu povo, consumidor é aquela pessoa física que adquire produto ou serviço como destinatário final? É, mas não apenas. A pessoa jurídica também, ela pode ser considerada consumidora, tá? Portanto, essa proposição aqui da 10, ela tá absolutamente errada, beleza? Não é só a pessoa física não, tá bom? Confira então o gabarito das questões que a gente acabou de fazer aqui nesse encontro, beleza? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!